Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em como fazer o repasse do hardware entre o host do Proxmox e os clientes dentro dele. Vamos lá! Fala galera, tudo tranquilo? Vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo daqui, ele vai mostrar que eu fiz todo o setup do pass-through da Intel dentro da placa-mãe. Para poder fazer o pass-through, né, o repasse de um hardware do host diretamente para um cliente, tem o IOMMU, que é o Input Output Memory Management Unit. Dentro do computador a gente tem o Direct Memory Access, que é o DMA, e para a gente poder fazer esse repasse tem que ter uma outra camada que vai depender da placa-mãe e do processador para ter isso daí habilitado e para os hypervisors poderem fazer a utilização. Então, pelo que eu vi, todos os Intel, desde o Core 2 tem, os AMDs também. Aí vai a questão de achar isso na placa-mãe, cada um é diferente entre si. Acho que da Intel é VTD e o da AMD, se eu não me engano, é o IOMMU. Sabendo então que a placa-mãe e o processador aceitam, vamos dar uma olhada o que a gente tem que mudar no Proxmox para ele poder fazer o repasse do hardware. Seja uma placa de vídeo, caso queira fazer o transcode em um servidor dentro de um cliente do Proxmox, seja um cartão onde vai colocar HD ou colocar um cartão especial com mais placas de rede. Então, dependendo de como for a configuração, é interessante fazer o repasse disso daí. Então, no Proxmox, para poder fazer essa habilitação, além de ter placa-mãe e placa de rede, a gente tem que fazer algumas coisas no próprio Proxmox, na configuração dele, no Grub, para poder habilitar o pass-through da placa PCI ou de qualquer outro hardware que tiver fisicamente no servidor. Então, eu coloquei só esse servidor aqui do Ubuntu, só para a gente dar uma olhada. E aqui no hardware, a gente, por exemplo, se estiver habilitado e configurado, a gente vem aqui no Add e a gente consegue escolher, por exemplo, um PCI device e ele vai fazer essa lista aqui. Então, por exemplo, aqui eu já tenho tudo configurado certinho, todos os meus dispositivos PCI que eu vou poder transferir para um cliente dentro do meu servidor Proxmox. Então, por exemplo, se eu quiser transferir as placas de rede, eu posso transferir. Se eu quiser transferir os HDs, eu também posso transferir. Para poder fazer isso daqui funcionar, a gente tem que entrar no shell. Então, eu abri aqui com o put, a gente tem que editar o arquivo do grub, que é nano /etc default /grub. Então aqui, ó, eu já fiz essa edição. Se olhar aqui, isso é o que a gente tem que fazer. Grub, aqui onde tem esse grub, command line Linux default quiet, a gente continua deixando quiet, mas tem que adicionar esse Intel IOMMU on. Se no caso do AMD, ao invés de Intel aqui, é só colocar AMD. Então aqui ao invés de Intel seria AMD. Mas no meu caso, como eu tenho Intel, então eu só tenho que colocar Intel. Grava, Ctrl-O, Ctrl-X, eu no caso aqui não vou gravar, no. Então depois de fazer o update do arquivo grub, a gente dá um update-grub, update-grub. No meu caso não vai ter mudança nenhuma, mas é porque eu já fiz isso daqui, o meu já está instalado. E aí depois a gente tem que editar o arquivo dos models, que é nano etc models e essa daqui são as linhas que tem que ser adicionadas: VFIO, VFIO-IMMU Type 1, PCI e Virtual IRQFD, IRQFD. Então, depois de adicionar isso daí, é só fazer um reboot. Então grava, né? Ctrl-O, Ctrl-X, aí vai aqui no ambiente e dá um reboot, que é só clicar esse botão, ele vai fazer o reboot. E pronto.
Depois disso daí, o computador vai conseguir fazer o repasse do hardware do Proxmox para os guest OS que ficam dentro do Proxmox. Rápido e fácil. Valeu por ter assistido, galera, e até a próxima.